Shalom, prazer mais uma vez estarmos aqui para falar de mais um tema que eu queria abordar nessa oportunidade. É um tema atual, que é sobre Babilônia. Talvez você já ouviu falar de Babilônia, ou talvez já ouviu um filme, já ouviu falar do profeta Daniel em Babilônia. Eu quero falar sobre Babilônia. Se você não sabe, Babilônia, ela é mãe. Ela é mãe das meretrizes. E é isso que eu quero falar. Quem é Babilônia? Apocalipse 17, versículo 5, diz que ela é a grande mãe das meretrizes. Então, esse estudo, você vai saber o que é a Babilônia e qual é a Babilônia dos dias atuais. Porque a Bíblia fala de Babilônia desde o Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. No hebraico é Bereshit, no princípio. Gênesis quer dizer a genealogia dos seres humanos, a genealogia do princípio. A Bíblia vai nos falar uma primeira vez sobre Babilônia em Gênesis 11. Abra comigo. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Bereshit 11. Vai nos falar sobre a torre de Babel. Babel em hebraico quer dizer confusão. Primeiro versículo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, um só idioma. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície da terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, fazemos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: este povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O texto já prova que ela, por causa da confusão que Deus fez das línguas, se chamou Babel, confusão. No capítulo 9 do Gênesis, Deus fez uma aliança com Noé com os filhos dele. A ordem era multiplicar e espalhar. E vemos que já no capítulo 10 já temos as genealogias de Sem, Cã e Jafé. Ali, se você estudar, cada um dá origem a um povo. Sem deu origem aos hebreus, a Abraão, a Isaac, a Jacó, Israel. Os demais irmãos deram origem aos demais países. Cã deu origem aos filisteus, muitos outros povos. Então, os filhos de Noé foram que povoou a terra. E a ordem era povoar a terra. Mas eles não queriam. E aqui é o primeiro relato de uma rebelião em conjunto contra o Senhor. Porque a ordem era ir. E eles, muito arrogantes: nós não vamos permanecer aqui, vamos construir uma torre e vamos ser dono do mundo. Era isso que esses homens pensavam.
A história relata que quem comandava essa torre era Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé, se não me falha a memória. Ele era filho de Cuxi, Cuxi, filho de Cã, e Cã era filho de Noé. Então, Noé era bisavô de Nimrod. Nimrod, um caçador que... A história de Babilônia começa aqui, com essa torre, com esses homens querendo fazerem o que queriam fazer. Você não está entendendo nada, vou te explicar. Quando houve o dilúvio, só Noé e sua família foram salvos. A Bíblia diz que Noé era justo, por isso Noé entrou na arca. E os 3 filhos de Noé estavam com ele, a esposa de Noé e as 3 mulheres de seus filhos. Então eles já saíram de dentro da arca cristãos. Eles eram cristãos, para você possa entender. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. Noé era um profeta. Então nós não estamos falando aqui de pessoas que não conheceram o nome do Todo-Poderoso. Estamos falando aqui de um grupo que conhecia o nome de Deus, que ouviu a história de Noé, que soube do dilúvio, mas não temeram a ordem de Deus e queriam se mandar, queriam seguir os próprios desejos. Então aqui é a primeira rebelião que houve no mundo, foi essa, a Torre de Babel. Por isso que o termo traz essa identificação, confusão. Nós estamos falando aqui de algo que é confuso. Por isso, eu hoje vou, nessa palavra que eu vou te dar, nessa oportunidade que vocês vão estar vendo, vou falar de Babel, a mãe das meretrizes. Meretriz quer dizer prostituta. Quando se diz prostituta, não é literalmente o ato sexual. Ele está falando de pessoas que se prostituíram a outros deuses, deixaram de servir ao Criador para servir a si próprio, a outros deuses, que na realidade não são deuses, porque só há um único Deus. Então nós vamos falar aqui sobre Babel. O livro de Isaías 13 fala que Deus vai destruir Babel. Jeremias 51 nos dá uma palavra muito interessante. Jeremias 51, versículo 6. Jeremias 51, livro do profeta Isaías, e antes do profeta Ezequiel. 51, 6. Diz assim: Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida, e não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor, e Ele lhe dará a sua paga. Babilônia é o lugar de confusão, é o lugar de prostituição espiritual. A ordem é fugir de Babilônia, mas eu preciso saber o que é a Babilônia para que eu possa fugir de Babilônia. Então você vai saber nessa noite, nessa oportunidade, neste dia, o que é estar no meio de Babel. Eu tenho aqui Isaías 47 fala sobre a sua queda. 50, versículo 8 do próprio livro de Jeremias vai nos falar também. Diz assim: Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. A ordem é fugir do meio de Babilônia. Jeremias 51, versículo 6, me chamou a atenção. Fugir do meio de Babilônia e cada um salve a sua vida.
Quando Deus está dando essa profecia a Jeremias, Ele está dizendo que para você se salvar, você vai ter que sair do meio de Babilônia. Se você ficar no meio de Babilônia, você irá morrer. O que é Babilônia? Vamos ao livro do profeta Daniel, capítulo 3. O profeta Daniel, capítulo 3, vai nos dar uma direção. Como que é essa Babilônia? Daniel 3 diz assim: E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covas de altura, 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para virem consagrar a consagração da imagem do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. Então se juntaram eles e, versículo 6, qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vemos que é um país idólatra, um país que idolatra, adora uma imagem, adora outra coisa a não ser a Deus. Se você adora imagem, adora pessoa, adora nome, adora a instituição, isso é idolatria. E a Bíblia condena a idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Só um Deus tem que ser adorado, o Deus criador dos céus e da terra. Aqui vemos que Babilônia é o lugar de idolatria. Primeiro ponto que nós precisamos entender: idolatria, ela é a chave para conhecermos quem é Babel. Nós vamos agora ao livro de Apocalipse, livro da Revelação, último livro da Bíblia, no capítulo 17. 17, eu vou começar pelo versículo 3. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, bem repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo nas mãos o cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, Yeshua, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Babel, Babilônia aqui, ela é representada por uma mulher. Apocalipse 17 diz que ela é uma igreja. É uma igreja que se veste de escarlata. É uma igreja que é mãe de outras igrejas. Eu só conheço uma igreja que é mãe de outras igrejas, que é a igreja que foi inventada, posso dizer assim, não é edificada, ela foi inventada por Constantino. Sim, estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é a grande meretriz do livro de Babilônia. E diz o livro de Apocalipse que a Babilônia ela tem filhas, então que saíram dela. Então Babel ela é uma igreja que tem filhas. É uma prostituta, é uma idólatra, é uma que comete abominações. Porque Cristo, quando veio a esta terra, ele não inventou a igreja, ele edificou a igreja. Eclésia se chama chamados para fora. Fomos chamados a fazer o ID de Mateus 28, 18. Fazer discípulo. Constantino, no ano 300, por esse momento, ele inventou uma igreja.
ele inventou uma igreja num lugar, exatamente sobre 7 montes, Roma. Roma, ela é a capital da mãe das abominações. Mas o que me chama a atenção é que ela tem filhas, então são adeptas a ela, igrejas que seguiram o seu padrão. É claro que algumas camuflam as suas abominações. E aqui, se eu começar a falar das abominações que existem na grande meretriz, se eu começar a falar das abominações que estão dentro das suas filhas, você vai ficar surpreso, e quando eu disser sai, você não vai saber para onde você deve ir. Então, preste atenção até o fim. Babilônia, então, é uma prostituta que tem filhas que se prostituem. Então, a idolatria está nas filhas. Então, só vemos uma igreja que adora imagens no Brasil, no mundo. Babilônia é essa que adora imagens, como Nabucodonosor queria que todas as pessoas do mundo, na época, adorassem a sua imagem. Babilônia faz adoração a imagens de homens, esculpidas por mãos de homens, que não falam, que não ouvem, que não podem fazer nada. Então as filhas seguem o padrão dela. A Babilônia, ela matou muitos cristãos. Então, se você vê a história da igreja romana, ela também é responsável por matar milhões e milhões de, eu vou dizer, messiânicos. Porque eu não creio no Jesus romano. Eu creio em Yeshua, o judeu. Eu creio no judeu Yeshua, que veio nos mostrar ser padrão para que nós seguíssemos os seus passos. Por isso, eu não creio no Jesus romano. O Jesus romano é um Jesus contraditório. O meu é Yeshua, que quer dizer Deus salva, Deus é salvação. Por isso que a ordem é sair de Babilônia, fugir, salve-se da morte que virá sobre esta instituição. A ordem é fugir do meio de Babel. Então, a Babilônia fica muito claro as suas abominações, as suas imundícies, as suas prostituições. Ela cria um celibato, e Paulo diz que nos últimos dias haveria doutrina de demônios. Essas doutrinas seria a proibição do casamento, está no livro de Timóteo, que o homem não poderia, um líder espiritual não poderia se casar. É o caso de Babel. Babel proíbe, a Babilônia católica, romana, proíbe o casamento dos seus líderes. Então, é uma doutrina que Paulo disse que é doutrina de demônio. Então, a ordem é sair. Aí você sai de Babilônia e vai para onde? Você chega lá de fora, você, como que eu sei que essa igreja aqui não é uma filha de Babilônia? É só você olhar para a Bíblia, olhar Jesus Cristo, Yeshua, e ver se essa igreja se parece com ele. Se essa igreja não se parece com o Messias, santo, kadosh, separado, então é uma filha de Babilônia. Se não há santificação, se não há pureza, se não há santidade, essa com certeza é uma filha de Babilônia. O que me chama a atenção no livro de Mateus, Mateus capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. A Bíblia nos diz que o noivo chegou. Preste atenção. Versículo 10 do capítulo 25, eu não vou ler tudo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se
a porta. Mais tarde chegaram os virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Aqui nos diz claramente que elas estavam em uma residência, não estavam em uma instituição. A palavra congregar quer dizer reunir. Então, quando você sai de Babilônia, você precisa se reunir com pessoas que não fazem parte do sistema babilônico. Idolatria. Idolatria não é só adorar a imagem, é adorar um cantor, adorar um líder espiritual. Isso também se chama idolatria. Você adorar a placa, você diz: essa é a única igreja. Isso se chama idolatria, porque Cristo não colocou o nome na placa da igreja. Quem colocou foi os homens. Se você parar para pensar, quando Paulo diz igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Laodiceia, igreja aos romanos, ele não dá, aquilo ali não é o nome, é o nome da cidade. Não existia nome para a igreja, porque não deveria ter. Então, quando Paulo diz aos coríntios, está dizendo a cidade de Corinto. A igreja, o nome igreja já é identidade para que nós possamos conhecer o Messias. Igreja é um corpo de discípulos que seguem o mesmo propósito. Mas eles não se reuniam dentro de uma instituição, porque Pedro, na primeira pregação dele em Atos, ele ganha 3.000 almas e não leva para o templo. Eles se reúnem em beira de praia, monte, em qualquer lugar eles se reuniam ali e faziam parte do grupo todos os que criam. Eles faziam trabalhos sociais, porque a Bíblia diz em Atos 6 que eles alimentavam as viúvas. As pessoas que tinham necessidade comiam juntos, eles eram unânimes na oração, no partir do pão, havia amor, havia verdade. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 2 em diante, vai nos falar que o mundo não tem amor, não tem verdade, não tem conhecimento de Deus. Você pensa que talvez você tenha conhecimento de Deus porque está dentro da instituição romana, instituição batista, instituição presbiteriana, instituição assembleiana. Isso não vai mudar nada na tua vida espiritual. O que vai mudar é se você nasceu de novo. Então você não pode estar junto com a idolatria, você não pode estar no meio da impureza, você não pode estar no meio do pecado. Você precisa estar separado. E aonde você estiver, não tem santidade, não tem isso, ser nova criatura, mudança de vida, você possivelmente está dentro de uma filha de Babilônia. E você precisa correr e fazer a vontade de Deus. Então, Babilônia é uma instituição que dela saiu outras. Então, a igreja romana é Babel e as suas filhas estão espalhadas. É quase imperceptível você conhecer uma filha de Babilônia, porque o pecado está tão camuflado, está tão escondido. Paulo diz que tem aparência de piedade, mas nega-lhe o poder, nega-lhe o Espírito de Deus, porque Deus não pode estar num lugar onde há pecado, onde há segundo casamento. Hoje os líderes espirituais, eles divorciam, casam de novo, o povo vive uma vida de extorsão, porque eles são verdadeiramente lobos devoradores e nunca ensinaram aos fiéis que o dízimo é para alimentar viúvas, é para alimentar órfãos, é para fazer o bem social, é para ajudar os que estão nus, os que estão necessitados, os que estão desempregados. Esse é o objetivo que o dízimo existia na época. Viúvas, órfãos, estrangeiros e os levitas. E hoje as instituições têm usado o dinheiro do trabalhador e têm feito
muitas coisas que Deus não tem aprovado. Por isso, continue a ver os vídeos que vão estar incluídos junto com esse vídeo, para que você possa ser edificado. Então agora você sabe quem é Babilônia e você precisa sair dela, porque se tu continuar nela, você vai perecer. E as filhas, olhe para a Babilônia e olhe para as filhas. Olhe para a Babilônia que você vai encontrar as filhas. Sai da Babilônia e sai das filhas. Corra, faça como Ló, fuja, sem olhar para trás. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Deus te abençoe.